Programa não recomendado para menores de 12 anos. E eu estou chegando com mais uma edição do seu Espaço VIP, sua revista eletrônica, trazendo o melhor do colunismo social, gastronomia e muita informação. O assunto agora, gente, é marcas e patentes. A gente vai receber com muito carinho ela que é especialista em propriedade intelectual, advogada, especialista também no direito corporativo. Eu estou falando da doutora Lara Forte, que vai trazer esse assunto que é tão relevante. As pessoas que estão abrindo empresa em busca de ter um cuidado de proteção com a sua marca, né, que passou anos nessa construção. Queria que a gente pudesse estar esclarecendo para os nossos empresários, para os nossos empreendedores esse assunto que é tão importante. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu fico muito feliz com o convite, com a acolhida. E realmente é um assunto muito em alta, principalmente quando a gente fala de negócios digitais, né? Que quando a gente fala de propriedade intelectual, tem um link muito natural com negócios digitais. Então, eu tenho certeza que muita gente aí tem interesse específico em saber como é que isso funciona. Doutora Lara, você estava conversando comigo aqui nos bastidores, né? Eu já peguei um pouco essa tua colocação. Algumas pessoas, elas acham que tem uma plataforma, que tem uma página no Instagram, que criaram uma marca, né? E isso aí é o suficiente, né? É importante a gente colocar que essas pessoas que estão começando ou que já têm uma marca feita, né? Como é que funciona essa proteção? É algo muito burocrático, doutora? Perfeito. Quando a gente fala em propriedade intelectual, eu gosto de dividir justamente quando você pensa na palavra propriedade. Como é que você sabe que uma coisa é sua propriedade, né? Quem tem casa, quem tem carro, como é que você tem certeza que aquela casa e aquele carro é seu? O documento. Sempre um documento, um registro. Sempre um documento, sempre tem um órgão responsável para comprovar a sua propriedade. Sim. Né? Então, com a marca não é diferente. Então, eu sempre brinco dizendo, né? Ninguém aqui construiria sua casa num terreno alugado, mas muita gente acaba construindo um negócio num terreno alugado, porque a rede social nada mais é do que uma empresa de uma outra pessoa. Verdade, bem colocado. Então, quando a gente fala em propriedade intelectual, para você ter certeza que a sua marca é sua, ela tem que estar no seu nome. Como é que você coloca a marca no seu nome? A partir da regularização, né? Um registro numa autarquia federal. Então vem aquela história da burocratização, né? Mas quando você para ver, basicamente é isso. É seu, tem que estar no seu nome. Então, se a sua marca é sua, é importante que você tenha esse documento que comprova essa titularidade. Doutora, e por que é tão importante o registro? Não só quem está começando, mas também quem iniciou a caminhada, a empresa amadureceu e agora vai precisar aí ter um registro, um cuidado com a marca. Perfeito. Então, quando a gente fala em registro de marca, a gente fala de duas proteções. A proteção do consumidor, que é importante que ele consiga acessar o que ele realmente quer comprar. Então, quando você quer comprar um produto ou acessar um serviço, você tem que saber de onde é que ele está vindo, certo? Então, como é que você faz isso para ser consistente no que você está comprando? Comprando da mesma marca, né? E, por outro lado, a proteção do empresário. Afinal, a gente investe tempo de vida, dinheiro, tudo na construção de uma marca. É importante que outra pessoa não possa ali se apropriar. Então, a grande importância do registro é garantir essa exclusividade de uso comercial. Se a marca é minha, só quem pode usar ela sou eu ou quem eu autorizar, né? Caso de franquia. Agora, assim, chegando uma pergunta aqui nos nossos bastidores, quais são os problemas que tem usar uma marca que já é registrada? Isso na parte do direito, nessa tramitação, como é que funciona, doutora? Perfeito. Como é que funciona, né? Quando você tem uma marca registrada, o que acontece é que você pode impedir outra pessoa de usar. Então, mesmo que eu esteja aqui em Fortaleza, se eu abrir uma loja ou, enfim, um negócio virtual, digital, mas que eu esteja usando um nome que seja, por exemplo, de uma empresa lá de São Paulo, a empresa de São Paulo pode me processar e pedir indenização, pedir lucros cessantes, pedir tudo isso, além de me obrigar a mudar o nome, porque a proteção de marca, ela é nacional. O CNPJ não, é estadual, mas a proteção no INPI é uma proteção de abrangência nacional.
E tem muita gente que acha que esse processo é burocrático, ele é complicado. Explica melhor pra gente como é que são as etapas. Pronto. Eu acho que o principal, o que eu mais quero que aqui todo mundo saia compreendendo, é que fazer o CNPJ ali na junta comercial não é a mesma coisa de ter a marca no seu nome. Tem gente que confunde isso. Exatamente. Muita gente confunde. O registro na junta comercial, que o contador faz quando você abre seu CNPJ, ele vai proteger o seu nome empresarial, tá? Mas a sua marca, ela tem que ser registrada no INPI. Até porque uma empresa pode ter várias marcas, né? Então a gente vê principalmente em empresa de produto de cosmético, cada produto tem a sua marca própria. Então esse registro é na autarquia federal, que chama INPI, que garante essa proteção nacional. O processo é totalmente online, então a gente consegue atender empresas de todo o Brasil, justamente por conta de ser um processo eletrônico. E, infelizmente, né, como é uma questão burocrática, ele demora muitos meses. E o INPI, ele não vai lhe ligar, ele não vai lhe mandar um e-mail, você tem que estar ali acompanhando as publicações do Diário Oficial, né, que chama Revista do INPI. Então, toda semana tem essa publicação. Então, o processo em si, ele não é tão complicado, mas ele é muito específico. Importante, inclusive, assim, na área do direito, existe esse especialista, gente, né, que tem todo o cuidado, conhece todos os trâmites, né, nacional, para que a pessoa possa proteger a marca, ter cuidado nas avaliações, principalmente nesse mundo digital, que está uma coisa assim um pouco solta. A gente tem que ter muito cuidado, até porque a gente se dedica muito à empresa, ao dia a dia. São os nossos projetos, os nossos sonhos, né, doutora? Exatamente. Parabéns. E foi por isso mesmo que eu criei um canal no YouTube para trazer esse nível de conscientização, né? O nome do canal é Legalmente Lara. Por favor, divulgue. Vamos estender aqui a nossa reportagem através do YouTube da doutora. Fica à vontade. Pronto. O nome do canal, ele chama Legalmente Lara. Então, é justamente um canal que eu tento fazer essa ponte, né? Trazer esse acesso à informação para o empresário, de coisinhas que são aí do universo do direito, do universo da burocracia, mas trazer de uma forma fácil, de uma forma leve, para que ele possa aplicar esse conhecimento ao negócio e, né, faturar dinheiro no bolso. Que coisa boa. Obrigada, doutora, pela participação. Volte sempre. E o nosso quadro de gastronomia agora, gente, vai falar sobre massas versáteis e democráticas. Elas permitem criar vários pratos autorais. A gente vai conversar com muito carinho nessa oportunidade com a Kessia Coelho. Ela que é chefe de cozinha, professora de pós-graduação em gastronomia e sommelier. E a Kessia, gente, já é familiar na nossa programação. Seja bem-vinda, Kessia. E hoje a gente falar, como eu falei no início da matéria, sobre massas, né? Diferentes preparos, a culinária bem tradicional. Fala um pouquinho, você que está recém-chegado da Itália, pode compartilhar também algumas coisas com a gente. E o nosso quadro de gastronomia trazendo essas combinações, esses molhos perfeitos, Kessia. É um prazer estar aqui mais uma vez, Mariana, chegando, pousando da terra da massa para falar dessa culinária tão maravilhosa, né? Então, assim, falar de massas é falar de cultura, não tem como. É falar de um alimento milenar, originário da Ásia, tá? A China, nós temos relatos escritos que fala da origem do macarrão. E aí nós temos uma viagem, essa massa viajou para a Europa, na Itália fez seu lar, teve a sua identidade e abraçou o mundo. Eu acho que é um dos alimentos mais democráticos, mais aceitos no mundo todo. Então a massa, o macarrão, traz muita história, muita cultura, muito alimento. E veio aqui, nós temos aqui no Ceará um grande berço que é a marca Fortaleza, né? Que nos abraça nesse alimento com tanta cultura. Existem diferentes formatos de massas, né? A gente pode trazer aí, você até porque a gente está passando algumas imagens, gente, algumas receitas autorais, construída pela Kessia, mas essas diferenças da lasanha, do ninho, do penne, na hora do preparo, elas mudam alguma coisa? Tem alguma particularidade, chefe? Na realidade, elas mudam muito. Toda massa, na realidade, apesar da beleza, da variedade, de centenas de tipos de massa que nós temos,
das frescas às secas, cada uma tem uma utilidade, não é só a beleza. O formato da massa, ele diz o molho que vai receber. O molho ele é para agregar, para valorizar a massa. Ele é um molho para abraçar a massa. O penne, ele tem um orifício como se fosse um tubo, então ele pega um molho mais encorpado para penetrar naquele tubinho. Então cada tipo de massa tem uma função para o molho realçar o sabor e não para apagar a massa. E esses molhos que você fala, chefe, assim, são molhos, algumas vezes são molhos práticos de fazer, de repente congelar, alguém gosta mais do molho branco. Para quem tem insumos acessíveis em casa, você pode dar algumas dicas para a gente fazer ali com o penne, por exemplo, que eu sei que é um dos seus prediletos, né? Nós já fizemos aqui várias vezes, né? Fizemos. Na realidade, o molho branco, que é o molho bechamel, ele é um molho prático, porque a gente precisa de manteiga, farinha de trigo e leite. Com isso aí a gente já consegue fazer uma massa de qualidade, fica super bacana. O molho pesto também fica maravilhoso. Nós temos acesso aqui à castanha de caju, que a gente deu uma modificada na história desse penne. A castanha de caju realça muito bem o pesto. Então a gente faz com azeite, manjericão e a nossa castanha também realça muito. Inclusive essas massas para serem feitas frias, não necessariamente quente. A gente pode começar a utilizar essas massas em saladas, né? A marca Fortaleza traz uma variedade imensa de massas. Produtos, né? Exatamente, tanto para trazer aquele calor, aquela massa quentinha que aquece o coração, quanto para refrescar também em saladas, massas menores, mais delicadas, para serem degustadas geladas, frias. Vamos recordar um pouquinho de um ano agitado no nosso quadro de gastronomia, onde você utilizou exatamente esses três tipos de massa: ninho, lasanha e penne. Exatamente, a lasanha a gente modificou, em vez de fazer aquela lasanha estruturada de camadas, nós utilizamos a lasanha para fazer como se fosse um rondelli misto de queijo e presunto com molho bechamel. O penne nós utilizamos fazendo uma salada com pestos e tomatinhos frescos, que é fantástico, valorizando mais ainda o nosso Ceará, tanto com a marca Fortaleza como com a nossa castanha de caju também. Ótimo, essa e pegada tomatinhos regional, né? produzidos pela gente também, por nós. Então ficou sensacional. E a gente utilizou o ninho, feito com uma receita super prática, que foi o macarrão feito todo em uma panela só. Hoje a gente consegue ter todos os tipos de restaurantes aqui. A gente consegue ter uma culinária italiana sensacional. Então a gente consegue comer bem em casa, a gente consegue comer bem em um restaurante, valorizando o que é nosso. A gente hoje tem aqui um mercado de vários produtos, tá? Naturais, frescos ou importados, que a gente consegue valorizar a nossa gastronomia demais. Olha aí, muitíssimo obrigada, você que fez parte aí de toda essa construção do nosso quadro de gastronomia. Gente, eu vou sim para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto com o melhor do colunismo social, gastronomia e muita informação. Há 73 anos, os produtos Fortaleza fazem parte da vida das famílias cearenses, sendo sinônimo de sabor, qualidade e tradição. Seja com as massas que dão aquele toque especial, as receitas, os biscoitos que tornam os momentos mais gostosos ou as torradas crocantes que acompanham o café da manhã. Fortaleza está presente em cada detalhe no seu dia. Mais do que alimentos, entregamos afeto em forma de sabor. Cada produto é preparado com dedicação, cuidado e muito carinho, porque para nós o ingrediente principal sempre foi e sempre será o amor. Fortaleza é mais do que uma marca, é parte da nossa história, da mesa da nossa gente. Fortaleza, o amor fortalece.
Estou de volta. O assunto hoje, gente, olha, é para você, homem, mulher, esse público que ama automóvel, tecnologia, sustentabilidade. Recebemos alguns direct, algumas informações, pessoas queriam falar um pouco desse tema aqui no Espaço VIP e a gente convidou gentilmente o Saulo Parente, ele que é gestor comercial especialista em carros elétricos. Esse é o nosso assunto de hoje. Primeiramente, Saulo, seja muito bem-vindo e trazer um pouco essa informação, inovação, tecnologia, né? E as particularidades hoje para quem resolveu aderir a um carro elétrico. É uma boa opção, Saulo? Com certeza. Primeiramente, eu agradecer você, o telespectador que está assistindo, né? É um assunto que realmente está em evidência, né? O mercado de veículos elétricos que cresceu bastante. A expansão. E hoje não é mais o futuro, é o hoje, né? O carro elétrico hoje se tornou uma opção muito interessante para o cliente, não só o elétrico, mas o híbrido que a gente fala, que é o eletrificado também. Então, hoje é uma opção que o cliente realmente procura, porque se tornou uma opção muito interessante para o cliente que quer uma economia, desempenho, conforto. O carro elétrico e o carro híbrido oferecem isso para o cliente hoje em dia. Saulo, agora para começar, como é que funciona os carros elétricos no dia a dia? Na prática, o carro elétrico, basicamente, ele vai ser um automóvel como qualquer outro, que é abastecido por energia elétrica, né? A gente está falando de maneira bem simples aqui. Claro. Muita gente vai ter algumas dúvidas, mas você tem primeiro ali o silêncio. É um carro muito silencioso, né? Porque você não tem aquele barulho do motor a combustão e é um veículo que vai lhe oferecer muito desempenho. O carro elétrico, diferente do carro a combustão, ele tem um torque instantâneo. Então você pisou, ele responde rápido. Então o cliente que ele parte por um carro elétrico, ele já percebe que você primeiro tem um silêncio a bordo, que já dá mais conforto, e você tem a questão do desempenho. É um carro que lhe oferece um desempenho muito interessante por ter uma resposta mais rápida comparada ao carro a combustão comum. Você tem a questão do giro, do torque, do motor. O carro elétrico é diferente nesse ponto. Símbolo de tecnologia, performance, como é que funciona no mercado atual a funcionalidade disso? Tem aquelas dúvidas, eu tenho que parar no canto para poder carregar, é aquela preocupação que às vezes a gente tem com o telefone celular, o carro funciona do mesmo jeito, eu vou ficar na mão. Como é que é isso? Principalmente para o público feminino, que às vezes a gente se preocupa um pouco com isso, né? Quer ter um pouco de segurança. Como é que acontece? A gente já vê em grandes shoppings, né? Empreendimentos mesmo, que há essa possibilidade do carregamento. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona esse dia a dia, se a logística é muito grande. Pronto. A sua pergunta é interessante, porque às vezes eu faço essa comparação com o seu celular ali que você carrega todo dia. O carro elétrico você tem que, obviamente, fazer a carga na bateria, né? Então vai depender do veículo que você adquire, qual a sua autonomia. Então, basicamente, quanto maior a bateria, você vai ter mais autonomia. Você vai precisar carregar esse veículo, dependendo do seu uso, né? Vamos dar um exemplo aqui, um carro que tem uma autonomia de 400 km. Se você roda 40 km por dia, você vai carregar a cada 10 dias. Né? Então, é muito sobre o cliente se adaptar a essa recarga, porque se você abastece seu carro para poder rodar, você vai ter que carregar para rodar. Só que diferente do carro a combustão, você não vai encontrar um posto de carregamento toda esquina como tem um posto de combustível. Mas o diferencial é porque você consegue carregar na sua casa, na sua residência. Né? Hoje os carros elétricos você consegue carregar numa tomada de 20 amperes ali, basicamente uma tomada comum, mas que tem uma preparação para isso. Você tem o wallbox, que é um carregador mais rápido, né? Então você consegue carregar na sua residência enquanto você está dormindo, se você tiver possibilidade disso. No carro elétrico, o quilowatt-hora você vai pagar o quê? R$1, R$1,20, que é o preço que é cobrado mais ou menos ali na sua energia elétrica. Então, uma bateria de um carro com 300, 400 km de autonomia vai ter aí, sei lá, 50 kW em média. Esses 50 kW vão custar aí 50 e poucos reais em média para você carregar esse carro e rodar 400 km. Então, assim, a comparação, a diferença é absurda. A economia que você vai ter é muito grande. Tem Por gente em isso, a casa procura. aí já fazendo, viu, Saulo? Já fazendo aí as contas, né? Exatamente. Você né? falando e Você vê somente que o público. o motorista de aplicativo, tem muito motorista de aplicativo adquirindo os carros elétricos, tem carros elétricos aí com preços bem acessíveis. A economia que esse cara tem é absurda, porque o custo de combustível que ele tinha não tem mais. Então, é bem mais em conta você rodar no carro elétrico. E os detalhes de acabamento, de design, tem algo que o carro elétrico ele se diferencia do convencional? Quando a gente fala desse design do por fora,
de um conforto diferenciado? Ou a gente vai ali nos mesmos conceitos de design do convencional? Anteriormente, no mercado, né, a gente só tinha carros elétricos em marcas mais premiums aí, né? BMW, Mercedes ofereciam carros elétricos, alguns poucos carros elétricos, e esses carros não eram acessíveis. E eles já vinham, obviamente, com todo um acabamento, conforto, requinte. A China está trazendo produtos com muita qualidade de construção, acabamento bem diferenciado, oferecendo um produto muito interessante, né? Que muita gente que estava acostumado com aquele carro mais simples, quando entra, pelo preço que se paga, é um carro que ele oferece muito acabamento, muita tecnologia. Então está impressionante. O mercado está mudando muito por isso. O público procura isso, né? E ele vê valor naquilo e ele realmente está procurando comprar um carro elétrico. E para fechar, a gente não pode deixar de comentar que o meio ambiente agradece, Com certeza. né? Toda a poluição, tudo isso que a gente está passando hoje, né? Por questão dos carros convencionais. A gente tem que pensar num todo, e isso é muito importante, né? Há essa visão também. Fundamental. Com certeza. Você vai ter um carro que polui menos, obviamente, né? Você não tem a poluição que um carro a combustão vai lhe gerar, além de ter um carro que vai lhe oferecer mais tecnologia. Eu até lembrei do que você falou de carregamento, e eu acho que é interessante eu falar para quem está assistindo em casa. Muita gente pergunta assim, quanto tempo eu gasto para carregar? É o tempo que você gasta, por exemplo. O tempo de carregamento vai depender do carregador que você usa. Então, se você carrega com um carregador rápido, vai ser bem mais rápido carregar. E aí você já encontra, como eu lhe falei, em alguns supermercados, por exemplo, um carregador rápido que ele carrega o seu carro ali em 40, 50 minutos. Então é muito, hoje para você usar um carro elétrico é muito simples, é muito fácil, e tenho certeza que o telespectador que está procurando um veículo hoje, pense no carro elétrico como opção, um carro híbrido como opção, que você vai se surpreender, aquele que ainda não conhece. Né? Saulo, muitíssimo obrigada por ter vindo até aqui esclarecer, você que é especialista no assunto, né? Está à frente também, trabalhando numa grande loja que a gente conhece, que recentemente a gente fez uma inauguração. Quero muito lhe agradecer, parabéns pela troca de conhecimento, Muito e a gente obrigado, fica muito feliz em falar com esse público. E é nesse clima que eu vou encerrando o seu Espaço VIP, sua revista eletrônica, lembrando, gente, que o nosso encontro toda terça-feira, às 21h30, aqui na sua TV Diário, Sistema Verdes Mares, sempre trazendo o melhor do colunismo social, gastronomia e muita informação.